aqui também está aberto a quem quiser perguntar para a Lisiane dos Santos, ela que é professora de dança. Então vamos lá, iniciando a conversa. Antes de mais nada, Lisiane, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite do nosso diretor da Rádio Informativo, Geve Mariani, e por estar aqui no espaço conversando comigo, Ed Moreira, aqui na Rádio Informativo do Vale. Prazer enorme te receber, seja bem-vindo à Rádio Informativo. Muito obrigada, boa tarde para todos. Lisiane, antes de mais nada, eu gostaria de saber mais sobre a vida. Quem é Lisiane, quantos anos, onde mora, é de Lajeado, qual a profissão, para a gente começar a situar a nossa conversa. Certo. Então, eu moro em Lajeado há muitos anos, há mais de 20 anos. Não sou daqui, sou de Canoas. Sou professora de dança, formada em dança, licenciatura em dança pela UERGS, especialização em pedagogia da arte pela Univates e concluindo outra especialização em dança. Tenho 42 anos. Bacana. A partir de que momento você optou, então, em cursar a licenciatura em dança? A partir do que, o porquê, quando que começou a surgir também esse gosto, essa curiosidade, essa paixão pela dança? Até para a gente começar a entender mais um pouco sobre a sua carreira como professora de dança e as razões, as motivações disso, porque a gente sabe que a dança, ela é um elemento cultural, ela é uma arte que envolve muito gostar também. É difícil alguém que não gosta de dança, mas tem que talvez ser instigado a dançar para passar a gostar. Como que foi esse processo de gostar da dança para você? Eu acredito e sei que a dança sempre foi presente na minha vida, a dança e a música, né? Mas não foi de uma forma, vou dizer assim, eu não tive aulas de balé na infância. O meu aprendizado foi de vivência na família. Então, eu via isso, eu presenciava isso na minha família, meu pai dançando, minha mãe dançando, ele tirando ela para dançar, minha irmã. E esse foi isso foi o que me levou, né, para esse caminho. Então, quando já adulta, eu escolhi um estilo de dança, que foi a dança oriental, e aí eu decidi cursar educação física. Depois, já cursando educação física, eu troquei o curso para licenciatura em dança, que foi esse que eu concluí. E acredito que eu fiz uma ótima escolha. Eu gosto muito disso. Até porque a própria educação física, né, a parte da licenciatura, ela também tem a dança embutida, né? Existe hoje, principalmente nas academias, aí a Zumba, né, por exemplo, que é um exercício através de música, né, de dança. E isso está muito, né? A dança, ela é uma atividade física, então cabe a gente salientar isso também. Mas, como tu disse, depois que você buscou a licenciatura em dança, você, antes disso, né, você já dançava. Antes de você optar pela dança oriental, que tipo de dança você praticava? Que estilo de dança você era acostumado a dançar, de músicas, etc.? O estilo mais presente era o samba, tá? Mas, e as danças gauchescas, né? Que é a vivência, o popular. Na verdade, a minha vivência de início foi a dança popular, que eu chamo, então, o samba. Tá? Escutava Clara Nunes em casa, escutava músicas gauchescas, participava de CTG, eventualmente não era tão presente assim, mas participava. Na vida adulta, eu vinha participar mais, né, dessas festividades, desses eventos do CTG. Mas na infância eu tinha essa relação com essas músicas, com o samba e com a música tradicionalista gaúcha. Então eram essas as danças que eu praticava mais. E por que a opção da dança oriental? Algo que eu sempre quis da infância. Me encantava muito e quando eu tive oportunidade eu busquei. Então, busquei mais do que um curso e até o ano passado eu estava realizando alguns cursos nesse sentido, né? Até na forma online. Então, mantive muito tempo, 4 anos seguidos de curso da especialização em dança egípcia, tá? Que foi os últimos anos, então, que eu busquei mais nesse sentido. E percebi dentro disso também que a dança egípcia é algo que está
estava se encaminhando para a dança. Ele é dentro, o Egito é dentro da África, né? Então é algo que eu também estou pesquisando muito, as danças afro-brasileiras. Aí eu tive esse encontro, que estava no mesmo continente, que foi outro estilo que agora nessa fase eu estou pesquisando mais. E o que seria também, para situar o ouvinte que eventualmente não saiba, assim como eu, no caso, mais detalhadamente, o que seria a dança oriental? Olha, o termo, na verdade, vem assim. A gente chama de dança oriental, antes algumas pessoas ainda usam o termo dança do ventre, tá? Mas isso é uma concepção da gente que tem esse foco na pesquisa, não é uma dança para seduzir, não é uma dança para os homens, é uma dança que tem a ver com a cultura, então ela reflete o que tem de estudo na cultura, tá? E quando a dança saiu de lá, ela teve uma questão que ela foi ocidentalizada. A dança do ventre é algo que foi para vender aqui no Oriente, no Ocidente, tá? Desculpa. Ela saiu do Oriente com esse nome dança do ventre como se fosse uma venda, para expor. E não é o propósito das bailarinas, das pessoas que pesquisam essa dança. Por isso, dança oriental, ou dança oriental árabe também, ou dança oriental egípcia. O meu foco de estudo era dança oriental egípcia, porque a gente pesquisava as bailarinas do Egito. Tá? Então, a diferença, assim, o termo é esse. Tá? E dentro do que se trabalha na licenciatura, na dança, na licenciatura da dança, o que se trabalha, o que de fato faz uma pessoa formada em licenciatura da dança, qual que é a sua real especialização, porque a gente sabe que as classificações de estudo, de faculdade, de cadeiras, elas têm muita diferença e não é tão generalizado quanto muitas pessoas podem pensar. Então hoje, através da sua formação, como que a gente pode se situar ou te situar para o ouvinte? Qual que é o seu trabalho? Qual é uma professora de dança? De que forma? Para a gente entender também um pouco mais. Então, eu vou começar dizendo que a gente sempre aprende. Então, eu estou sempre aprendendo e na área da dança é assim. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre buscando, até porque a gente tem um desenvolvimento, né, humano. Nós passamos por um processo. Então, o meu corpo vai mudar e a forma com que tudo que eu aprendi eu vou levar no meu corpo, esses aprendizados, e também posso modificar, né, ter algumas modificações em função do tempo, da idade, que podem me levar a limitações. Então, a gente está sempre aprendendo. Mas, na faculdade, a gente tem um aprendizado de pensar que nós vamos trabalhar em escolas, então que a gente deve estar preparado para todos os alunos que gostam, que não gostam de dançar. Então, a gente estuda sobre o movimento. Nós temos muitas disciplinas de formação, que são as técnicas corporais, e a gente estuda as diversas técnicas. O balé, o jazz, e faz o estudo da análise do movimento. A base da minha formação, no caso, né, falando pela universidade que eu passei, que era a UERGS, foi essa. A gente fazia análise do movimento para poder trabalhar isso com o aluno na escola, para ele pensar, instigar ele a questionar o corpo, o movimento, o som e relacionar isso tudo com a realidade, com o que se vive agora. Porque o estudo na faculdade, ele foi voltado para a arte. Tá? Nesse sentido que eu falo, a minha base de estudo foi voltada para a arte, diferente do que seria educação física, que é especificamente um exercício, né? É algo voltado com objetivo fitness, vou dizer. Né? São objetivos diferentes. Então, na faculdade, na UERGS, o propósito é fazer pensar quanto à arte, quanto ao movimento, quanto à música, fazer essas relações, questionar a realidade, tudo que existe, então, contextualizando com a arte. E hoje, aonde que está a sua atuação? Aonde você está atuando e de que forma, né? Hoje, a Lisiane dos Santos, ela é professora de dança aonde? Hoje eu trabalho em uma escola do município, da rede do município, e também estou trabalhando na Agir,
tá? Agir integralmente, que é um espaço para o cuidado do corpo e da mente, tá? Que abriu há pouco tempo. Então, a gente tem um propósito de cuidar do ser humano, especialmente nesse momento, né, que tudo aconteceu. A ideia era ter aberto no início do ano, mas como é que se diz? Protelamos, né? Abriu, então, agora faz um mês que foi aberto esse espaço, mas com esse propósito de cuidar do ser humano, corpo e mente. Então, lá também trabalho com aulas de dança para grupos pequenos, pensando nisso, na integração social, né, que às vezes nós estávamos afastados, tendo esses cuidados que tem que ter com os protocolos. E na escola também trabalho com esse propósito da dança, né, de pensar, então, em integrar socialmente. Né. São esses dois espaços. Na escola que tu fala é da rede municipal, mas é mais de que uma escola? É escola de que idade também? De que forma se trabalha isso na escola, digamos assim? Como que hoje se trabalha na escola com os alunos? De que forma? Antes você me comentava em off, sabe, Lisiane? Que você identifica o que aquele aluno sabe sobre dança, de que forma isso se dá na sala de aula ou então no ambiente escolar. Sim. Eu trabalho com crianças do pré ao 4º ano, nesse momento, né? Então, aí nesse sentido a gente também procura instigar eles a perceber os sons, as músicas, perceber essas diferenças, porque antes de dançar tu tem que saber escutar, né? Então o princípio é esse, tu saber escutar, perceber os sons, sentir o teu corpo. Isso são questões do autoconhecimento. Então, a partir que tu tem o conhecimento e a percepção dos sons que te rodeia, do teu corpo, tu já pode ir trabalhando esses movimentos, né, que partirão daí. A aula de dança, digamos assim, ela vai muito além simplesmente do movimento, né? Ela tem a dança, a cultura, a arte de dançar, ela tem uma história por trás, né? Ela é um elemento cultural. Sim. E acredito que isso está muito envolto e muitas pessoas às vezes dançam. Eu fiz dança tanto tempo, mas a parte teórica não sabe o porquê que dança daquela forma, da onde que vem essa dança, até mesmo seja isso em danças gauchescas, seja em outro ambiente, muitas vezes nem sabe identificar o que de fato a gente está dançando, ou quem que inventou esse tipo de dança. Eu acredito que isso muito se é trabalhado também, né? Eu vou te dizer que isso, um pouco dessa questão, às vezes me irritava um pouco, no sentido que tem muito material, tem muita oferta, né, virtual, e acaba se copiando muita coisa, às vezes não se sabe de onde vem. E eu acho interessante, daí isso eu procuro levar para os alunos, que tu tem que saber as histórias, tu tem que saber a cultura. Por isso até a dança oriental me instigava tanto, não era só a dança, é toda a cultura, tudo que envolve, tu tem que ter esse conhecimento. Então, é muito grande esse universo da dança. Tu pode aprender muitas coisas a partir da dança, é um universo, né? Então, com os pequenos, até com os adultos, eu procuro levar isso. De saber de onde vem aquela música, o que fala essa música. Porque, assim, a dança, ela é uma emoção, ela desperta um sentimento, tanto a dança quanto a música. Então, ela nos desperta sentimentos. E quando tu sabe a letra de uma música, pode ser que isso mude. Eu tenho sensações quando escuto músicas. Tem músicas que me arrepiam, tem músicas que me causam uma angústia. Então, quando isso acontece, se tem uma letra, eu procuro descobrir sobre o que fala, para ver se eu estou numa sintonia daquilo que se fala com o que eu sinto. Tá? Então, sempre saber a letra da música para mim é importante. E quando a gente pesquisa, como na dança oriental, a gente também pesquisava a letra da música. Pode parecer estranho, mas era necessário, né? Porque tu também vai querer saber sobre o que tu tá. Tu tá sentindo algo quando tu vai dançar, mas a música tá falando bem outra coisa. Isso é importante. Então, é importante, sim, tu saber a história, a origem, a cultura, o contexto de onde vem a dança, de onde vem os movimentos. Não é só copiar. E isso era algo que me irritava um pouco
nos últimos tempos. Agora eu já estou um pouco mais suave com isso, porque também estou fazendo essas colocações, explicando sobre isso, que a gente tem um estilo bastante popular, vou dizer assim, que são as aulas de academia, né? Que também são consideradas danças, mas o foco, o objetivo é outro. É algo fitness com propósito de emagrecimento. E a dança, se tu vai pensar no lado artístico, ela não tem o mesmo objetivo. Então, tu apenas copiar uma coreografia para algo artístico, tu não está fluindo, né? Tu não está criando. E o propósito da arte não é esse. Então, os objetivos são diferentes. Tá? E isso eu também procuro levar aos alunos. Tá? Ter essa percepção. Eu acho que também é minha missão esclarecer e não deixar isso parado. Entendi. De ter esse conhecimento. Até porque a dança, a gente conversava, né? A dança, ela é expressão. E quando a gente fala em dança e expressão, a dança, do ponto de vista da arte, ela tem uma história por trás. Ela tem a expressão teórica, ela tem a expressão cultural, a expressão de história, até porque era uma forma de se comunicar, ou então de agradecer. Vem desde lá dos indígenas, da dança da chuva, enfim, cada estilo de dança, tem uma simbologia, né? Eu venho de uma região onde a cultura indígena cangangue é muito forte, então acaba que para cada celebração, para cada época do ano, tem um tipo de dança diferente. E a dança, lógico, para cada povo, para cada cultura, ela tem uma expressão. E a gente comentava em off que o teatro também está muito voltado a isso, porque a dança ela é expressiva, não é simplesmente a dança pelo ritmo, a dança pelo 2 para lá, 2 para cá, mas sim mais do que a gente está dançando, a gente está representando o que naquele momento, a gente está expressando o que naquele momento, até porque a dança ela é alegria, mas talvez a gente pense em linhas assim mais rasas. Mas se tu for analisar profundamente, tem para alguns povos aquela dança pode representar uma tristeza. Viralizou recentemente, até como meme na internet, aquelas pessoas que dançavam com os caixões. Isso é cultural na região lá onde isso aconteceu. E aqui virou um meme, lógico, teve muitas brincadeiras em relação a isso. Mas aquela música lá, dançar daquela forma é um ritual. Então a dança ela precisa estar expressiva, não somente no 2 para lá, 2 para cá, ou na coreografia, mas também num ponto de vista de expressão visual, de expressão corporal e de conhecimento do que está dançando. Então eu sinto que muitas vezes, ou percebo, a gente quando dança, eu digo a gente em linhas gerais, não sabe de fato o que a gente está dançando. A gente simplesmente está seguindo uma coreografia sem saber, talvez, o que ela de fato representa, né? Eu vou dizer que pode ser que sim, né? Cada caso é um caso. Há uma exceção sempre à regra, sim, né? Mas tem um lado interessante disso. Se tu está dançando para se divertir, então tu tá curtindo o que tu tá fazendo, eu acho que também não tem um erro nisso, né? Tem esse princípio. Qual é o teu objetivo? Tu quer se divertir apenas a dançar? Tu não quer seguir uma regra? Tu não quer ficar cuidando se o braço tem que estar na altura da cintura ou se ele tem que estar alinhado e a cabeça virada para a direita ou para a esquerda? Então, qual é o propósito e o objetivo que tu está fazendo isso? Mas sim, acredito que é muito importante saber, né, de onde vem a história, ter esse conhecimento que torna mais rico, né? Tu tem um conhecimento que tu pode fazer troca com as outras pessoas sobre a dança e tu pode dançar livremente, né? Também, daí tu tem opções. Com conhecimento tu pode fazer escolhas. Hoje, lógico, tu dá aulas também, como tu citou, para um público infantil que está bem no processo de conhecimento da dança, né? Mas talvez de que forma você percebe que está a percepção dessas crianças, de que forma elas chegam na escola, elas chegam sabendo o que é dança, já tendo relação, como você mesmo citou o teu exemplo, tu foi criada vendo seus pais dançando, você foi criada num universo da dança ali ao redor de dança.
Tu percebe que isso é uma cultura que se mantém aqui no Vale do Taquari? É algo que já não é tanto, que as crianças já não chegam tão influenciadas pela dança? De que forma? Porque talvez relacionando um exemplo, os meninos crescem, nascem, recebem uma bola e já crescem no universo. Até a gente comentava em off esses dias, naquela coisa de escolher um time para torcer. Então, antigamente tinha muito disso lá, pelo menos na minha região. Depois de 4, 5 anos, coloca no elenco, que é a invernada artística do música tradicionalista gauchesca. Como que você vê que essas crianças, seus alunos, novos crianças ainda, chegam na sala de aula? Já chegam com uma orientação, com uma tendência à dança, ou a grande maioria já não tem essa tendência? Então, eu vou falar do início, quando eu cheguei e entrei nas escolas, que eu entrei quando iniciei nesta carreira como professora, tá? Em escolas, eu estava em 2 escolas e eu tive a oportunidade de trabalhar com os adolescentes, então até o 9º ano, e eu percebi uma resistência. Tá? Existia essa resistência para dançar, que era a minha área de formação, trabalho com dança, então teve muita resistência, porque normalmente a arte é vista como arte visual, ela é muito trabalhada nisso, e ainda não se tem o conhecimento. Estou trabalhando onde essa questão, mas não se tem ainda o conhecimento que a música, a dança, as artes visuais e o teatro são artes, são formas de artes, tá? E que a gente pode aplicar na escola. É claro que tem outras questões, né, que tem a influenciam, que depende da formação do professor. Mas então, eu entrando na escola, eu percebi essa resistência e eu tive oportunidade nas escolas de trabalhar com o público infantil, que tive essa oportunidade depois, eu comentei sobre essa questão, que tinha resistência, então em uma das escolas foi aberto um espaço para eu trabalhar com os pequenos, isso eu digo os pequenos, o pré, o 1º, 2º, 3º ano. A minha ideia e a escola éramos que nós queríamos formar um público que goste de dançar. Na outra escola, a gente já tinha um espaço para projeto, tá? E agora eu trabalho, então, do pré ao 4º ano, porque a proposta se eles não têm o conhecimento sobre isso, né, na educação infantil, então, nos anos iniciais, nas séries iniciais, eles têm essa oportunidade de vivenciar, de desenvolver essas habilidades e depois, quando eles estiverem grandes, eles farão escolhas. Se eles querem se manter na área da dança, mas eles tiveram essa oportunidade e isso é muito rico. Tu oportunizar para os alunos ou para as crianças nesse momento que eles estão assim com um mundo para conhecer, com muita vontade, muita sede de aprendizado, de conhecimento. Aí tu consegue cativar para essa área, independente de ser menino ou menina. E isso que é o bom, da gente trabalhar nessa área com a dança. Eu tenho alunos que estão agora já no 9º ano, que me encontravam e perguntavam, prof, a gente não vai ter aula de dança? Meninos ou meninas, porque eles foram meus alunos no pré, no 1º ano, no 2º ano. E daí é legal, o interessante de falar que a dança daí sempre vem associada com a música, né? Então, quando eu entrava na sala, às vezes eles diziam, prof de música, porque para eles eu trazia a música sempre junto. Embora que a dança pode ser, e eu trabalhei muito, sabe, na minha formação, dança sem música, sem um som, né? Sem um ritmo, né? Sem um ritmo, sem a presença de um ritmo determinado. Assim, já para a gente se encaminhando mais para uma parte final, a importância, né? Eu acho que cabe a gente voltar a salientar a importância da dança como elemento artístico-cultural, até porque a gente, na Argentina, a gente fala em dança, a gente pensa em tango, a gente pensa em, como você mesmo citou anteriormente, né? No Egito, a gente já pensa na dança oriental, né? Que aqui a gente conhece muito como dança do ventre, né? E se a gente fala agora a nível de Brasil, no Rio Grande do Sul, tu pensa em música em chula, em vaneirão. Se tu vai já para o Recife, tu já pensa em frevo. Se tu vai já em outras regiões, já é o samba, né? Mais enraizado. O Brasil, por ser tropical, um país tropical,
ele tem diversas culturas num só. Tem vários tipos de estilos diferentes de dança, histórias por trás disso, cultura e arte envolvida somente no Brasil, né? A gente não consegue... a gente pensa, qual que é a música do brasileiro, a dança do brasileiro? É o samba, até que ponto? Até porque o brasileiro nasceu no Rio Grande do Sul, aí é a chula, né? Então tem muito disso. E eu acho que isso é importante a gente salientar também a importância da dança em linhas gerais, porque somente no Brasil a cultura, a arte da dança, ela tem muitas segmentações e que prova o quanto a música é eclética e também importante para uma identificação cultural de um povo, né? Agora tu tocou num ponto que eu gosto muito, que na verdade, quando eu fui fazer a última especialização em dança, eu me deparei com as danças brasileiras e isso me encantou muito. E aí teve o resgate do grupo de dança, tá? Um grupo de dança do Centro de Cultura Afro-Brasileira de Lajeado, e a minha proposta nesse grupo, que é um grupo para adultas, no momento mulheres, né? Até posso deixar o convite que a gente está querendo retomar agora o grupo, então quem tiver interesse pode entrar em contato. As aulas, na verdade, são de forma voluntária, mas a gente quer se apresentar, então quem entrar vai ter que dançar, realmente. Legal. Tá? E dentro dessa proposta é trabalhar a cultura brasileira, as danças brasileiras, tá? Porque muitas das danças brasileiras são de origem do negro, né? Então, se a gente vai pensar no frevo, tem origem, características das danças dos negros. O lundu, o carimbó, são danças que a capoeira tem contribuição do negro. Por isso, danças afro-brasileiras, tá? Nesse sentido, isso me encantou muito, que eu acho o Brasil lindo, rico, culturalmente, com muita troca de conhecimentos. O Brasil tem isso. E por que trabalhar, então, só as danças internacionais, danças que vêm de fora, se eu tenho essa riqueza toda aqui? E eu percebi que muita gente vinham russas para cá para aprender samba, tem japonesa que vem para cá, e a nossa região não valoriza isso, né? Não tem esse... É outro foco. Mas, bom, se a região não valoriza, eu tenho esse conhecimento e posso valorizar e posso trabalhar. Acho que isso também às vezes, tu colocar que tu tem esse conhecimento para os outros e colocar à disposição, né, para que se possa fazer um trabalho maior com isso. Bacana. Agora já faltam 22 minutos para 5, né? O tempo voa, já são quase 30 minutos de conversa aqui. Então, assim, Lisiane, eu tenho certeza que a gente teria ainda muito mais a falar sobre dança, né? O espaço de 1 hora acaba sendo curto para isso, né? A gente também tem as outras delimitações aqui da programação. Gostaria de agradecer a sua participação, deixar o espaço aberto aqui para outras demais colocações ainda que tu julgue necessário para complementar aqui a sua participação. E claro, já fazer o convite para em outro momento a gente voltar a conversar ainda mais sobre música, na medida em que as restrições da pandemia vão diminuindo, também o medo, o temor em estar participando de aulas, em estar em aulas de dança, ou enfim, fazendo dançando, da população volta, retoma tudo ao normal. Acredito que a gente vai ter mais assunto e mais coisas a comentar, a falar e também até mesmo divulgar. Então os microfones estão abertos e resta a mim agradecer pela participação e por ter aceitado o convite do GEV e do Conexão Informativa e estar aqui conosco. Tá certo. Eu vou agradecer também. Vou pedir licença e mandar um beijo para a Ju, que disse que ia escutar, a Juliana Santos, tá? E convidar o pessoal, então, para participar do grupo de dança e conhecer o espaço onde que eu trabalho também com danças. Beleza, obrigado. A gente conversou hoje, então, com a Lisiane dos Santos, ela que é professora de dança. E agora eu vou colocar música aqui pra gente na nossa programação. E daqui a pouquinho eu volto com mais informação e também com mais notícias, fofocas aqui no entretenimento do Conexão Informativo. Rádio Informativo do Vale, com você, onde você estiver.